Bom dia, Atos, capítulo 24. A continuação, então, do julgamento de Paulo, que estava ali diante de Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Tendo desfrutado de longo período de paz durante o teu governo e o teu providente cuidado, resultou reformas nessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Então ele deu uma amaciada no governador a fim de ganhar, a credibilidade dele. Verso 5, né? Verificamos que esse homem é um perturbador, falando de Paulo, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Mentira, o cabeça da seita dos nazarenos é Jesus de Nazaré, que é o cabeça da igreja. Vamos continuar. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras, o que de fato não era. Verso 10. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação. Por isso, de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Olha só, Paulo, ele já destrói, na argumentação dele toda a narrativa, toda aquela mentira que eles estavam inventando no intuito de acusá-lo. E hoje não é diferente, a perseguição que existe contra os cristãos e toda a narrativa daqueles que são contra os princípios e valores de Deus que estão nas Escrituras, eles torcem as coisas para poder parecer que as Escrituras estão erradas, que o povo que defende os princípios e valores de Deus estão errados. Mas veja só, verso 14. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho. O cristianismo, nessa época, no início, depois que Jesus é assunto aos céus, ele toma o nome de caminho. Então, caminho era como se fosse hoje o povo evangélico, vamos falar assim, Aqui chamam seita. Creio em tudo que concorda à lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Então, preservar a consciência limpa é o quê? É andar na verdade, é fazer aquilo que é certo, E é isso que nós, como cristãos, precisamos fazer. Verso 17. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto.
mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. E tudo começou lá quando, Paulo começa a pregar na Ásia e as pessoas começam a se converter, as pessoas começam a ser curadas, ser libertas, e gera um ciúme desses judeus que ele está falando da Ásia, e começa então uma perseguição religiosa em cima de Paulo. Verso 20. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim, quando fui levado perante o Sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Quando Paulo fez a sua defesa, ele falou a respeito da ressurreição dos mortos, que Jesus ressuscitou dos mortos. Verso 22. Então Félix tinha um bom conhecimento do caminho, ou seja, o governador ele não era leigo a respeito dos evangélicos daquela época, não era leigo a respeito da igreja daquela época. Ele tinha um conhecimento a respeito do evangelho, do caminho. Então, verso 22. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Então agora, Félix traz a sua esposa e Paulo vai falar sobre a fé em Cristo Jesus para ela. Ou seja, ele vai pregar o evangelho para aquelas pessoas que estavam na alta sociedade ali israelense. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ou seja, quando Paulo começa a falar a verdade e o Espírito Santo começa a convencer Félix a respeito de algo que ele talvez não tivesse andando na verdade, andando em domínio próprio, que ele não tivesse com o coração preparado para o juízo vindouro. Então houve um medo no coração de Félix. Ao mesmo tempo, verso 26, ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Então, a corrupção, que já existia desde sempre, ele esperava que Paulo oferecesse dinheiro para que ele fosse liberto. Mas Paulo manteve a sua integridade e permaneceu falando as verdades espirituais para Félix. E é isso que nós precisamos fazer, permanecer na verdade. Com soma ou com prejuízo, mas andar na verdade. Verso 27. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pôncio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo preso na prisão. Então, Félix ele não vai ter desculpa no dia do juízo de falar assim: eu não sabia a respeito de Jesus, a respeito da salvação, a respeito da fé em Deus. Paulo deixou o evangelho muito bem pregado para ele. E ele teve a oportunidade de se converter ou não. Nós não sabemos o resultado, mas o Senhor sabe. Então, assim como Paulo, a nossa responsabilidade é levar a verdade, o evangelho de Jesus Cristo,
para todos aqueles que nós encontramos pelo caminho. Guarde essa palavra no seu coração e seja, sim, um portador de boas notícias do Evangelho de Jesus, para a glória de Deus. Deus te abençoe.